Amados, por gentileza, abram as suas Bíblias em Zacarias, capítulo 14. Amados, essa palavra que eu vou trazer hoje, ela é muito oportuna, né, por conta dos tempos que estamos vivendo hoje. Inclusive, o último louvor foi muito oportuno. E nós vivemos hoje um crescente antissemitismo, tanto na Europa quanto em algumas partes dos Estados Unidos, e infelizmente, meus amados, chegando também na América do Sul, né, contra os nossos irmãos judeus. Mas o que mais me dói é que tem muito cristão que tem práticas antissemitas, né? Tem muito cristão que tem pensamentos antissemitas, né? E hoje nós vamos ver como, né, o nosso Deus, ele irá tratar com Israel agora no final dos tempos, né? E também qual deve ser o papel da igreja em relação a Israel nesse final dos tempos. Vamos lá, todo mundo achou aí? Zacarias 14. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Irmãos, a mensagem é um pouco longa, então para a gente ganhar tempo, eu já vou ler o versículo e já vou explicando, tá? Vamos lá. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Só até aí, meus irmãos. Nós vimos algumas semanas atrás, eu acredito que há 2 semanas atrás, que o dia do Senhor, ele é um dia de vingança do nosso Deus contra todas as nações ímpias que agiram impiamente, certo? Nessa geração serão castigados toda a rebeldia humana. Vimos também que a igreja será preservada desse momento de ira, passará pela tribulação, pela grande tribulação, mas não passará pela ira, porque a ira não é reservada para a igreja, né? E aqui Zacarias está falando, né, às ovelhas de Israel, certo? E ele lança uma promessa nesse sermão escatológico logo no primeiro versículo. E ele fala que eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, certo? Então, irmãos, essas profecias funcionam como um quebra-cabeça, né, que vão se unindo aí ao livro de Apocalipse. E é legal que quando você estuda os profetas maiores e menores do Antigo Testamento, você vai começando a encaixar essas peças para você ter uma visão amplificada, digamos, uma visão total desse quadro, né, bem complexo que é o Apocalipse e o fim dos dias, né? Vamos lá, despojos, né? Despojos são tudo aquilo que sobra, certo? Irmão, nesse caso aqui, o que são esses despojos que eles vão repartir? O que são essas sobras que eles vão repartir no meio deles, né? No meio da congregação de Israel? Essa pergunta você vai entender mais para frente, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui para o versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Irmãos, o primeiro ponto que nós temos que verificar aqui nesse versículo 2 ele fala de uma batalha, de uma grande batalha, que é aquela batalha que a gente vê em Apocalipse, né? Mas o ponto que nós temos aqui que perguntar, a primeira pergunta que nós temos que fazer, aliás, é como se ajuntará as nações para essa grande batalha, né? Como é que é feito esse processo, tá? A gente pode ver, certo? Mais sobre isso em Apocalipse 16, 12. Eu vou ler aqui para vocês, vocês não precisam ir aí na Bíblia de vocês para ficar mais dinâmico, tá? E para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá. Apocalipse 16, 12 vai falar assim:
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que essa batalha final, né, ela está bem encostada do dia do Senhor, que é esse dia de grande vingança. E mais ainda, essa grande batalha é o estopim, certo? Para esse dia, digamos assim, de vingança do nosso Deus contra essas nações, né? Vamos lá. Perceba que tudo está no cronograma de Deus, certo? Ele já marcou a data e a hora dessa batalha. Já marcou as nações que vão participar. Já marcou todos os indivíduos que vão participar dessa batalha. E nada foge ao seu controle. Perceba, para que essa batalha seja possível, a primeira coisa que tem que acontecer é o rio Eufrates secar. Correto? Como vimos agora em Apocalipse. E pasmem, segundo fotos de satélites, né? Fotos oficiais, rio Eufrates está secando. Esse processo já começou. Irmãos, e aqui há muito mais nesse versículo que eu gostaria de extrair, né? Por exemplo, eles estarão com ódio no coração contra influenciar esses espíritos imundos. Vocês já perceberam, vocês já pararam para pensar que ao longo da história existe um grande ódio aos judeus? Isso não é à toa. O inimigo de nossas almas, ele sempre, certo, arranja uma forma de colocar o mundo contra a nação judaica. E no final dos tempos será mais ainda. Ele sempre vai arranjar uma forma de colocar o mundo contra a sociedade judaico-cristã. Por quê? Porque tem os mesmos princípios. É uma coisa só. Por mais que os judeus ortodoxos não acreditem que Jesus é o Messias, eles ainda guardam bastante dos princípios, né, desses princípios que nós partilhamos, né, hoje em dia, certo? Amados, então eu quero que vocês observem, né, que esse momento aqui, existem picos de ódio contra os judeus na história, certo? Você vê anos 70, certo? Quando Roma arrasou, né, Jerusalém e espalhou os judeus por todas as nações. A Europa, eles foram perseguidos na Europa inteira. Você tem as cruzadas, né, para quem não sabe, tá? As cruzadas mataram milhões de judeus. Vocês têm o nazismo, que matou aproximadamente 6 milhões de judeus. De longe, a dança mais funesta da história da humanidade, né? E nesse momento do fim dos dias, vai ter um pico de ódio contra os judeus, que vai ser essa grande batalha, né? A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado. Então vai ser mais uma vez um cenário caótico para o povo judeu, cercado por várias nações e praticamente sem defesa, porque eles vão vencer as defesas de Israel e vão matar boa parte do povo. É muito provável que novamente aqui
milhões de judeus irão padecer, certo? Nesse último capítulo, né? E aqui ele relata atrocidades que serão cometidas, né? E, meus irmãos, tudo isso arquitetado por esses espíritos imundos, né? Que aqui ele ainda dá uma chave para que a gente possa identificá-los, né? Ele fala que que eles são parecidos com rãs. E é uma grande dica. Pena que a gente não tem um telão aqui para mostrar algo para vocês, mas esse estudo fica para um outro momento, né? Vamos avançar aqui um pouco, né? Olha, o apóstolo, o profeta, ele não ia escrever tudo isso à toa, né? Então, o ódio será tão grande que eles farão todas essas atrocidades descritas no versículo 2, né? Vamos avançar aqui para o versículo 3. Agora, no versículo 3, está a esperança deles e a nossa esperança também. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Perceba que a palavra que ele usa aqui é o Senhor sairá. E aqui em hebraico está Yehová, Jeová. Mas, irmão, peraí, a gente lê em Apocalipse que quem desce nessa batalha é Jesus Cristo, o Messias. Agora eu fiquei confuso, porque aqui está dizendo que é o próprio Senhor que desce, Jeová e Jeová, né? Amados, e aqui a gente pode extrair uma coisa maravilhosa, né? No meu último sermão aqui, eu defendi com unhas e dentes a divindade de Cristo, que é algo que é tido como certo para toda a cristandade, que a Bíblia atesta isso. E aqui nós vemos novamente, porque em Apocalipse 19, ele descreve quem é que está descendo. Vamos ver aqui, Apocalipse 19, a partir do versículo 12. Não precisa abrir lá, eu vou ler aqui para vocês, tá? Aliás, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Olha que passagem gloriosa. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, em algumas traduções, muitas coroas. Por que muitas coroas? Porque ele é o Rei dos Reis, meus amados, né? E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Por que uma veste salpicada de sangue, meus irmãos? Porque ele derramou sangue por nós, certo? É pelo sangue dele que nós temos a salvação. Glória a Deus, aleluia. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus, meus irmãos? Quem é o Verbo de Deus? Jesus Cristo. E seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. No Apocalipse, meus irmãos, quem é que rege as nações com cetro de ferro? Quando volta, quem é que reina sobre a terra? Jesus Cristo, né? Vamos lá. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. É Jesus Cristo, né? O próprio que descerá em Apocalipse. E aqui o profeta Zacarias está dizendo que é o Senhor e Jeová, Deus Altíssimo. Por que, irmão, isso? Porque eu e meu Pai somos um. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Cristo Jesus, que vem pessoalmente lutar por nós.
contra os nossos inimigos. Este versículo deixa explícito de quem vai descer é o próprio Deus. Vamos avançar aqui para o versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vocês já imaginaram como será esse evento, meus irmãos? É algo absurdo para a concepção humana. É um evento, meus irmãos, que vai causar um impacto em toda a terra. Porque nós vemos nas taças a seguir, nos eventos a seguir, as cidades dos homens caindo em Apocalipse, sendo derrubadas. Um terremoto que destrói praticamente todas as cidades das nações. Esse evento da volta de Cristo é um evento terrível para os ímpios, terrível também para a nossa imaginação, porém é a nossa maior esperança, a nossa e a deles também. Só que aqui eles acham que quem vai descer é o próprio Jeová, Deus Altíssimo, que agora nós vemos que é Cristo Jesus, certo? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse vale não existe, certo? O que existe nesse local é o Monte das Oliveiras, certo? Tem o Monte das Oliveiras aqui, tem o cemitério, né? E tem a cidade de Jerusalém. Esse cemitério também não existia no tempo de Jesus. Quando os muçulmanos tomaram a cidade, eles colocaram esse cemitério, certo? Ali entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Por quê, irmão? Porque na tradição judaica, os judeus eles não podem tocar em mortos, não podem estar andando em cemitério. E aí, pensando nisso, os muçulmanos foram lá e colocaram o quê? Porque ele vai entrar pelaquela porta, certo? Que está de frente ao Monte das Oliveiras. E é profetizado que ele vai entrar por lá, ele não vai entrar por outro canto não, é por lá. Então o que foi que eles fizeram? Colocaram um cemitério entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Mas sabemos que nada disso pode parar o nosso Deus. Isso é como, sabe, trabalhar em vão, né? Nós sabemos disso. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e aí o que é que vai acontecer? Quando ele desce lá, desceu no Monte das Oliveiras, o monte se aparta. Enquanto o pau está quebrando lá em Jerusalém, certo? Metade mais ou menos da população tem sido morta, certo? Outra metade, boa parte dela, tem sido capturada, né? E aí está acontecendo essas atrocidades. Quando Jesus volta, que fende o monte em dois, se abre o vale, certo? E irmãos, esse vale, né, é um vale que vai trazer salvação para o resto dessa população que ainda está na cidade. Preste atenção que você vai entender agora, certo? Ó, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, né? Vamos lá, versículo 5 agora. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, certo? Vamos lá, agora vocês vão entender o quebra-cabeça aqui de Apocalipse, né? Aliás, Joel 3, né? A partir do versículo 1, ele vai falar assim: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra.
e lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E aqui está, né, como o nosso Deus opera, certo? O que é que vai acontecer aí, irmão? Assim que ele descer, que o Monte das Oliveiras fender, vai liberar um caminho para que a população que está na cidade possa passar em segurança pelo meio desse vale, né? E o que é que vai acontecer? Os exércitos inimigos vão atrás, vão perseguir, né, a população da cidade. E aí é onde entra o juízo, né, do nosso Deus contra todos esses ímpios, né, que estão agindo impiamente. Irmãos, e aqui ele fala, ele continua, se nós pegarmos aqui ainda em Joel, né, ele fala assim, que eu congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Uma coisa que Deus falou lá no Antigo Testamento era que no dia que um homem fosse capaz de medir as fundações da terra, ele se esqueceria de Israel. Ou seja, ele não vai esquecer de Israel, isso não é possível. Ele estará com Israel, e ele volta a tratar com Israel agora, no final dos tempos. É porque ele começa aqui em Joel, também no comecinho, falando que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, ou seja, em outras traduções ele fala que ele vai restaurar Jerusalém e Judá nesses dias. Está restaurando o que, irmão? Restaurando o reino, a possessão. Amados, eu estou falando de quando os judeus foram expulsos no ano 70, certo? Da terra deles. E voltaram agora, quase 2000 anos depois, 1948. É disso que eu estou falando. E ele começa aqui, Joel, dizendo sobre essa restauração, né? E aí em seguida, olha o que é que ele fala na profecia, que ele vai congregar, logo em seguida, essa restauração que nós presenciamos, né? A geração dos nossos pais, e a nossa geração está presenciando agora. Logo em seguida disso, ele vai congregar todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, para entrar em juízo, né, contra essas nações ímpias, né? E aqui no versículo 3, né, dessa passagem de Joel, ele fala uma coisa que nos dói muito no coração, né? Porque ele fala que e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino, né, por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para se embriagarem. Foi assim que o povo judeu foi tratado ao longo da história. E é sobre essa geração que Deus vai visitar toda essa iniquidade, vai visitar toda essa perversidade. Vai ser no final dos tempos agora, certo, meus irmãos? Irmãos, então nesse último versículo aqui, nesse versículo 5, o que é que a gente pode extrair? Primeiro, Deus realizou a restauração de Israel. Segundo, ele vai atrair para o local e a hora que ele deseja. 3, ele entrará em juízo com essas nações, certo? Irmão, e aí aqui tem uma parte mais profunda, sabe? Porque o que é que acontece? Eu gosto muito de ver o significado dos nomes, né? E esse vale de Josafá, significa Jeová tem julgado, né? E aqui quando ele fala no versículo 5, né, de Zacarias, que ele fala assim: e fugirei pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes, que é o que? O vale de Josafá, chegará até Azel. Azel já é outro lugar. E Azel, meus amados irmãos, ele tem um significado também que é muito importante, né? Azel quer dizer nobre, ou ele tem reservado. Ele tem reservado um lugar de escape para Israel, né? Em Azel. Mas em
Josafá, no vale de Josafá, ele entrará em juízo contra os ímpios, né? Contra todas aquelas nações que têm perseguido o povo de Israel, né? E aí, irmão, como essas nações serão castigadas? Como isso vai ocorrer? A gente vê isso aqui, ó, mais na frente. Ó, deixa eu voltar aqui. No versículo 12, né? Ele começa a falar aqui. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra a mão do seu próximo. Está entendendo aí, irmãos? Esse grande castigo com que Deus vai visitar essa última geração, né? Então, nós vemos que vai ser um evento absurdo. Realmente um evento assustador, porque o nosso Deus, ele é grandioso, mas graças a Deus, meus irmãos, na ira, a igreja está preservada desse grande evento. Por mais que a igreja tenha sido perseguida, né, nos capítulos anteriores, né, por mais que tenham morrido aí milhões de cristãos, né, na grande tribulação, você vê que no pior momento a igreja é preservada, a igreja é tirada, né? E aí, meus irmãos, aqui no versículo 14, ele fala do cumprimento da promessa que ele fez lá no versículo 1, né? Ele fala assim: e também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Está vendo aí, meus irmãos, a promessa se cumprindo do que ele tinha prometido lá no versículo 1, que aí Israel ia compartilhar esses despojos, né, de todas aquelas nações que estavam congregadas contra Israel, né, para lhes fazer mal. Amados irmãos, eles estarão seguros, né, eles terão paz para repartir esses despojos entre eles, né? As nações que atacaram Israel agora virão a ela não para atacá-la, mas sim para prestar adoração ao rei e celebrar. E ai daquelas que não vierem, né? Por isso que Deus tem que reger elas com cetro de ferro. É como está descrevendo aqui no versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então, meus irmãos, eu fico pensando em todas as pessoas, certo? Inclusive, alguns cristãos, existe um movimento antissemita, por incrível que pareça, aqui no Brasil, que é o maior país cristão do mundo, existe um movimento antissemita aqui ainda. Célula pequena? É, mas na internet, com os jovens, eles vão ganhando cada vez mais adeptos, né? Boa parte da Europa hoje é antissemita, já cultiva um ódio crescente contra os israelitas, né? Contra os judeus. Parte da América também, sabe, meus irmãos? E assim, não é a posição que a igreja deve tomar. São nossos conservos, eles são ovelhas do mesmo aprisco, certo? E nós estaremos juntos com Israel quando Jesus voltar, e haverá um só rebanho, certo? Haverá um só rebanho lá. Muitos virão do ocidente e do oriente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos juntos com eles, certo? Deus, olha só, meus irmãos, Deus, Ele não tem escolhidos de uma congregação, de um país, né? Na Nova Aliança você vê que
a geração, né, escolhida, a geração eleita, ela é composta por pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então, por que é que você está rejeitando Israel? Por que é que você tem ódio de Israel? Porque nós vemos aqui a ira de Deus sobre aqueles que tanto maltrataram o seu povo terreno, tanto maltrataram a sua geração terrena. Então, meu irmão, se preserve disso, viu? Porque o sentimento que você tem que ter em Israel, né, para com Israel, é totalmente o contrário disso, né? Totalmente o contrário disso que você pode estar sentindo. Em Salmos, né, Salmos 22, 122, aliás, olha o que ele fala: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Esse é o sentimento que nós temos que ter em relação aos judeus, em relação a Jerusalém. E ai daqueles que cultivam em seu coração ódio contra o povo judeu, ódio contra a geração terrena de Deus.